Eu tenho um assunto para tratar hoje, que é um assunto um pouco diferente. Até a abordagem que eu vou utilizar é um pouco diferente. A ideia desse vídeo é falar um pouco sobre uma perspectiva cristã sobre a inteligência artificial. E a ideia desse vídeo me surgiu porque um amigo meu de Natal, Fernando, se ele estiver assistindo, oi Fernando, tudo bom? Ele me mandou um vídeo interessantíssimo no Instagram. Esse vídeo diz o seguinte: é um rapaz que pergunta, supostamente pelo vídeo, né, a uma inteligência artificial, que eu não vou lembrar qual era, não sei se foi o ChatGPT ou outra, se aquela inteligência artificial se tornasse humana, com todo o conhecimento que ela dispunha como inteligência artificial, e resolvesse aderir a uma religião, qual religião seria aquela e por quê? Aí a inteligência artificial, no vídeo, diz que, de acordo com o conhecimento dela, ela se tornasse humana e mantivesse o conhecimento de inteligência artificial, ela adotaria o cristianismo. Aí deu as razões dela lá, né? Achei interessante que o título do vídeo era mais ou menos assim. Tá vendo que até a IA não é ateia, a IA também é cristã, alguma coisa desse tipo, né? Aí esse meu amigo perguntou qual era a minha opinião a respeito disso. Aí eu, poxa, é até um tema interessante para fazer um vídeo. E antes de mais nada, eu queria ler com vocês o texto bem conhecido de Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, ou culto racional em outras traduções. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Tá certo? Então, para começar, o primeiro aspecto que eu queria falar a respeito da inteligência artificial sob uma perspectiva cristã é que a inteligência artificial é um produto cultural. Como é uma coisa feita pelo homem, ela não é natural. Ela é um produto artificial e, portanto, é um produto cultural. E a respeito da cultura, esse semestre no seminário, eu fui obrigado a ler, digamos assim, esse livro aqui, Cristo e Cultura, uma releitura, de D.A. Carson. Na verdade, é um livro até chato, na minha opinião pessoal, que não é muita coisa, mas ele trata desse assunto. Ele faz uma releitura de um autor chamado Niebuhr, que estabeleceu há uns anos atrás 5 categorias de como Cristo e nós, por consequência, como cristãos, nos relacionamos com a cultura. Essas categorias são as seguintes: Cristo contra a cultura, Cristo da cultura, Cristo acima da cultura, Cristo e cultura em paradoxo e Cristo o transformador da cultura. Então, o Niebuhr, e por consequência de A. Carson também nessa releitura, faz uma análise dessas categorias que o Niebuhr descreve. Né? E, na verdade, de alguma maneira, todas elas, o cristão, em determinado momento da vida, vai se confrontar com situações da cultura onde ele vai estar localizado em uma dessas categorias, digamos assim, né? Novamente, Cristo contra a cultura, Cristo da cultura, Cristo acima da cultura, Cristo e cultura em paradoxo e Cristo transformador da cultura. Então, por que eu estou falando nessa história da cultura? Né? Porque a IA, como a cultura, não é neutra. Muito antigamente eu erroneamente achava que a cultura era neutra, mas na verdade não é. E por que ela não é? Porque como a cultura é um produto do homem, arte, música, texto, vídeo, enfim, obras de arte, até o trabalho mesmo desempenhado no nosso trabalho, impactado pela nossa condição de pecadores. E se é impactado pela nossa condição de pecadores, naturalmente ela tende para o pecado, ela tende para a glorificação do homem e não para a glória de Deus. E nesse ponto, então, ela não é neutra, né? ela tende ao pecado, tá certo? Mas aqui entrando no aspecto específico da IA. O que é a IA? E eu vou falar aqui, eu sou, para quem não sabe, minha formação inicial é informática, eu sou formado em informática e direito. Eu não estou falando isso para usar um argumento de autoridade, não se trata disso, é só para deixar claro que eu entendo um pouquinho disso aqui. Mais de 25 anos atrás eu estudei sobre isso, inclusive. E a IA é um sistema complexo formado de inúmeros subsistemas, é como se fosse um complexo de sistemas que juntos
formam a inteligência artificial, que a gente chama de inteligência artificial, que é o ChatGPT, que é o, sei lá, aquele chinês que eu nem lembro o nome agora, o da Microsoft também, enfim. Esse sistema ele é composto de vários subsistemas. Por exemplo, um subsistema que entende linguagem natural. Eu falo com ele através de texto ou áudio, ele entende aquilo ali, recebe, interpreta como comandos lógicos que o sistema consegue processar. Tá certo? Além disso, ele tem um subsistema capaz de examinar diversos tipos de documento, então PDF, HTML, áudio, vídeo, imagem, interpretar e extrair dali informações. Ele tem sistema de classificação, ele tem motores de busca, ele tem uma rede neural que consegue armazenar índices, por exemplo, para que várias pessoas pesquisando sobre o mesmo tipo de assunto, ele não tenha que refazer, digamos, mentalmente, entre aspas, todas as suas pesquisas. Né? Ele tenta imitar o comportamento da mente humana, nesse sentido. É isso que, muito resumidamente, de maneira bem leiga, uma inteligência artificial faz. E a inteligência artificial não é necessariamente mal, ou enfim, ela não é, eu não vou dizer que ela é neutra, eu vou entrar já nesse assunto, mas ela não é algo que é inerentemente boa nem inerentemente má. Depende, obviamente, do uso a que nós damos a ela, né? Mas tem algumas coisas que eu queria falar a respeito de inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? A inteligência artificial ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta que deve ser tratada como tal. Isso é interessante porque tem muitos e muitos filmes que tratam a inteligência artificial como com capacidade quase humana ou até extrapolando a capacidade humana. Tá certo? Eu acho interessante porque o próprio Elon Musk, que é uma das pessoas que investe nessa área de inteligência artificial, disse que um dos receios dele é como a inteligência artificial vai se desenvolver e o nosso uso dela. Tá certo? Por quê? Porque, todo mundo conhece o filme Exterminador do Futuro, que a inteligência artificial é a responsável pela destruição da humanidade, né? A Skynet. Mas não é disso que eu estou querendo falar aqui não, tá certo? O que eu quero falar é que nessa explicação que eu tentei dar aqui, um dos pontos chaves é do fator humano. Quem programa, quem desenvolve a inteligência artificial é o ser humano. E por essa razão a inteligência artificial não é neutra. Por quê? Porque é produto da cultura, produto de um ser humano pecador. Então, as regras de negócio que ele coloca ali, a maneira como a inteligência artificial, o algoritmo, essa palavra tem sido muito mal usada em relação a redes sociais, Instagram, YouTube, mas a maneira como os algoritmos são implementados nas redes sociais, não, nas inteligências artificiais, dizem respeito à forma de ver o mundo, às cosmovisões e às ideologias, os valores dos programadores, dos desenvolvedores, das pessoas responsáveis por aquela inteligência artificial. E eu acho interessante porque isso aí foi um exemplo que eu vi. Ninguém me contou, não. Numa das eleições passadas, eu não vou lembrar agora se foi do Brasil ou se foi dos Estados Unidos. Era claro que, quando a gente consultava uma inteligência artificial, perguntando a respeito de um candidato, ela respondia, não é possível, por conta do período eleitoral, falar sobre determinados candidatos políticos. Simples assim, a resposta que ela dava. Quando você fazia a exata mesma pergunta para outro candidato do outro espectro político, aí ela começava a tecer altos elogios e tudo mais, mostrando que tinha um viés político na implementação daquela rede neural que estava na base da inteligência artificial, daquela que eu consultei, né? E isso é óbvio, meus irmãos. Toda inteligência artificial, assim como todo sistema, ela tem um viés, tá certo? E esse viés diz respeito, obviamente, a atender interesses dos acionistas daquela empresa, por exemplo, o YouTube. Então, o que gera mais engajamento é o vídeo mais popular, tá certo? Então, a pessoa reclama, porque a ideologia tal é prevalente na rede social tal, porque aquele vídeo gera mais engajamento. Então, se gera mais engajamento, gera mais dinheiro e publicidade, gera mais lucro para os acionistas. Tá certo? É uma questão comercial, mercantilista, digamos assim, capitalista, né? Mas o problema da inteligência artificial não é o que ela é, o que ela faz. Porque a inteligência artificial ela tem uma capacidade de nos ajudar muito em acelerar atividades braçais, manuais, a nos ajudar em buscas, tradução, são coisas excelentes. A associação de textos, a gente às vezes está, ou gerar uma imagem, tá certo? É algo que está tendo muito em voga hoje em dia. Mas o que ela não é, nem pode fazer, o meu foco aqui é esse. Ela não é, nem pode ser para o cristão, para o crente no Senhor Jesus, ela não pode ser fonte de iluminação
e nem de inspiração. Como assim fonte de iluminação e de inspiração? As citações, lembra do vídeo que eu falei que que meu amigo me mandou, que me fez refletir e trazer esse vídeo aqui? No vídeo, a inteligência artificial respondia citando inúmeros textos bíblicos. Parecia quase uma pregação expositiva. Parecia quase uma pregação expositiva. Então, em encadeamento lógico de ideias, a inteligência artificial vai ser imbatível. Vai ser imbatível. Mas a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, o exame das Escrituras, não é simplesmente o encadeamento lógico de ideias, embora isso seja bom, útil e necessário. Não é só isso. Mas eu separei 3 textinhos muito curtos aqui e conhecidos para a gente ver qual é a minha posição a respeito disso. Está lá em João 14, 26, o primeiro. João 14, 26 diz assim, mas aqui é Jesus falando a respeito do Espírito Santo. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Então, o Espírito Santo e não as inteligências artificiais é que irão nos ensinar a verdade da palavra de Deus e nos farão lembrar. O problema é que a gente é muito preguiçoso, não quer estudar a palavra de Deus. Quer ficar na dependência de sistemas automatizados, como é a inteligência artificial. Aí não dá, né, meus irmãos? O segundo texto está lá em João 15, 26. Se a gente leu João 14, 26, agora é João 15, 26. Quando, porém, vier o advogado que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. É o Espírito Santo que testemunha a respeito do Pai, que testemunha a respeito do Filho. Não é uma inteligência artificial, como não é um livro qualquer. Tá certo? Um livro, a inteligência artificial como um livro, é uma ferramenta. E a gente pode ler aquele livro, pode ler o conteúdo da inteligência artificial, ela pode falar para a gente o que a gente perguntar, através dos prompts de comando, né? E a partir dali, o Espírito Santo fala ao nosso coração. Mas não é ela que vai fazer isso, tá certo? E isso é um problema e um perigo, tá certo? Mas o último texto, já caminhando para o final da nossa reflexão, está lá em João 16, de 8 a 11. João 16, de 8 a 11 diz assim, também a respeito do Espírito. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque a humanidade não crê em mim. Da justiça porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então perceba que Jesus está falando aqui do papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo, que infelizmente a tendência, meus irmãos, é que muitas pessoas desavisadas, por preguiça ou por qualquer outra razão que seja, deleguem ou queiram atribuir à inteligência artificial o papel do Espírito Santo, o papel de preparar um sermão, papel de iluminação, um papel de edificação, um papel de inspiração, o papel de convencimento do pecador da verdade, da justiça e do juízo. E não é o papel dela fazer isso. Tá certo? Eu acho interessante, eu nem separei esse texto aqui não, mas é um texto bem conhecido, que a palavra de Deus diz que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. E a meu ver, de certa forma, a inteligência artificial pode ser uma dessas pedras a clamarem. Em que sentido? Se eu e você deixamos de pregar a palavra de Deus e deixamos de confiar no Espírito Santo através da palavra de Deus, talvez alguns queiram entrar e utilizar de ferramentas como a inteligência artificial para fazer isso, sendo que elas não foram feitas para isso. Assim como hoje, eu nem vou entrar nesse assunto não, mas só para mencionar, existem igrejas no metaverso, o que é um absurdo. A tecnologia está para nos servir, não para nós a adorarmos, não para ela ser um Deus para a gente, que é o que infelizmente a tendência da inteligência artificial, das inteligências artificiais, acabarem se tornando para muitas pessoas. Tá certo? Então, que Deus nos ajude a que isso não aconteça conosco. Tá certo? Que não sejamos preguiçosos, nem dependamos demais da tecnologia, a ponto de que a inteligência artificial venha substituir a nossa leitura diária, nosso tempo a sós com Deus. Tá certo? Nem principalmente o papel do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Deus nos abençoe.